Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo investiga um esquema de fraude em investimentos que teria deixado um prejuízo total de 10 milhões de reais. 12 vítimas foram até a delegacia para registrar queixa. A promessa do suspeito era tentadora, lucros altos a curto prazo. Ele falava pra gente que a rentabilidade seria muito melhor, que ele ia tirar um valor de rentabilidade mensal que seria o suficiente para comprar um novo carro, né? Somando o dinheiro meu, do meu marido, dos meus filhos, a gente tem a soma de uns 250 mil reais. Segundo as vítimas, o homem de 48 anos dizia trabalhar em uma empresa de seguros e previdência e afirmava que os investimentos em ações e criptomoedas teriam lucros acima dos valores praticados no mercado. Aos poucos, os clientes ganhavam confiança e aumentavam os repasses para as aplicações. E quando os valores ficavam muito altos, o homem parava de devolver o dinheiro investido. Foi o que aconteceu com esta mulher, que também não quer se identificar. Ela conta que investiu quase 100 mil reais, que estavam guardados na poupança. O valor que eu coloquei ao todo foi em média de 70 mil reais. Que era para a entrada da minha casa, que eu estava investindo com ele nesse período. Quando eu pedi o resgate do dinheiro, foi quando ele começou com as desculpas. O homem foi detido em um condomínio de luxo na zona sul da capital paulista, depois que investigadores receberam uma denúncia de que ele estaria se preparando para fugir. A polícia apreendeu o celular, o computador e contratos que estavam com ele. O suspeito prestou depoimento e foi liberado. De acordo com as denúncias, estima-se que o valor do prejuízo passe de 10 milhões de reais. O homem deve responder por estelionato. A polícia também vai investigar se outras pessoas participaram da fraude. O Jornal da Record procurou o suspeito, mas ele não respondeu. O que eu espero, obviamente, é ter esse retorno do dinheiro de volta. Ele destruiu meu sonho. Veja agora outras notícias do sábado. Irã cumpre ameaças e lança drones para atacar Israel. Espaço aéreo é fechado e população corre para se proteger em abrigos. Forças de defesa tentam impedir ataques com apoio dos Estados Unidos. Mísseis de cruzeiro também foram disparados contra território israelense. Ataque em shopping na Austrália deixa ao menos 6 mortos. Representante no Brasil da rede social X renuncia ao cargo. Chuva ajuda e safra de grãos deve ter perdas menores. O Jornal da Record mostra como a Força Aérea intercepta aviões com drogas que entram no Brasil. Brasil tem dia D de vacinação contra a gripe. Morre em São Paulo, vítima de câncer, o jornalista Afonso Mônaco. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, investiga a morte de um policial militar. Ele teria sido assassinado depois de ser reconhecido por traficantes da região. A cena impressiona pela frieza dos criminosos. No meio da rua movimentada, eles param o carro e, sem se preocupar com as pessoas que passam pelo local, colocam um corpo no porta-malas. A ação, registrada ontem à noite em uma comunidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, dura cerca de 20 segundos. O veículo é levado para outra parte da cidade. A câmera de segurança mostra quando o motorista abandona o carro com o corpo e foge na garupa de uma moto. A vítima é o sargento da Polícia Militar, Eduardo Carvalho, de 44 anos. Ele foi identificado pelos próprios colegas que assumiram a ocorrência. Foi o 7º PM morto no Rio só este ano. Outros 14 foram baleados. De acordo com testemunhas, o policial teria sido reconhecido num dos acessos à comunidade e sequestrado por traficantes. O corpo foi encontrado com marcas de tiros e agressões. Eduardo estava havia 16 anos na corporação. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Eduardo trabalhava no batalhão de Mesquita, que há 2 meses teve 2 bases atacadas por criminosos no município vizinho de Nilópolis.
A ação teria sido uma represália a um confronto 2 dias antes, que terminou com um suspeito preso e 3 baleados. Hoje, os policiais estiveram na comunidade em busca dos assassinos do PM. Retroescavadeiras foram usadas para remover barricadas. Ninguém foi preso. O governo do Pará proibiu as visitas nas cadeias de todo o estado, depois que 2 policiais penais foram mortos em cerca de 24 horas. João Pedro Ribeiro da Silva foi morto ontem em frente de casa, na cidade de Ananindeua, região metropolitana de Belém. Os criminosos chegam em um veículo preto e atiram. O policial penal foi atingido por 7 tiros e morreu na hora. Ele foi o segundo agente do sistema penitenciário assassinado em 24 horas. Na última quinta-feira, Jefferson Marques da Silva, de 32 anos, foi executado dentro do próprio carro com mais de 20 tiros. Os assassinos estavam em 2 motos. A Secretaria de Administração Penitenciária do Pará proibiu as visitas aos presos. Eles também não podem sair para trabalhar ou estudar. A decisão suspende ainda atendimentos jurídicos presenciais ou virtuais em 51 unidades prisionais do estado. Ataques de criminosos em carros e motos têm chamado a atenção no estado. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado apontou que 50 pessoas foram baleadas desta forma no Pará nos últimos 6 meses. Desse total, 30 morreram. A Secretaria de Segurança Pública do Pará contestou os dados da pesquisa e informou que realiza ações de prevenção e repressão para combater o crime. O prédio de 18 andares, que foi interditado por risco de desabamento em Minas Gerais, teve a estrutura reforçada. No ano passado, integrantes da Defesa Civil foram até o local e atestaram a segurança da construção. Para estabilizar o edifício, escoras metálicas mais robustas começaram a ser instaladas. Essa é uma medida emergencial para garantir que não haja risco de queda. Após a avaliação, nós vamos tomar as medidas cabíveis para liberar ou não a volta dos moradores aqui para o prédio. O prédio em Montes Claros, Minas Gerais, segue interditado. Os moradores não puderam voltar nem para retirar pertences. Na segunda-feira, eles saíram às pressas após um forte tremor. Parte do acabamento da parede externa do primeiro andar desabou. Imóveis vizinhos também foram interditados. Ao todo, mais de 120 pessoas tiveram que sair de casa. A construtora ofereceu estadia em hotéis da região. Em novembro do ano passado, a Defesa Civil esteve no local para verificar um aterramento feito pela construtora e atestou que não havia irregularidades. Uma situação parecida aconteceu em Praia Grande, no litoral paulista, há quase 2 meses. Um forte estrondo foi sentido por moradores de um prédio de alto padrão. 3 pilares de sustentação se romperam e o edifício de 23 andares foi interditado. As obras de recuperação das estruturas danificadas começaram 10 dias depois do abalo estrutural e ainda continuam. A construtora disponibilizou para os moradores hospedagem em uma colônia de férias aqui de Praia Grande. Já quem tem animais de estimação e não pôde ficar no local, recebe auxílio moradia e alimentação. Ainda não há previsão de retorno dos moradores nem do término da obra. Justamente porque você tem uma ruína de um pilar, isso pode afetar a estrutura de forma grave. Então nós estamos fazendo hoje toda a avaliação do prédio. E aí estamos executando reforços em todos os locais que são necessários. A causa do abalo ainda está em investigação. O engenheiro responsável pela recuperação do edifício explica quais são os principais motivos que levam a danos estruturais em grandes edificações. Uma falha de projeto, uma sobrecarga adicional, ou seja, mais peso na estrutura. Você pode ter uma falha de qualidade dos materiais que foram aplicados. Um barco de pequeno porte foi encontrado à deriva com pelo menos 20 corpos na costa do Pará. A embarcação foi localizada por pescadores e rebocada para a identificação dos corpos. A Marinha e a Polícia Federal enviaram equipes para o local e a PF abriu um inquérito para investigar o caso. A polícia acredita que os mortos eram haitianos que tentavam deixar o país. Os corpos de vítimas de um acidente com um ônibus de turismo na Bahia foram enterrados hoje no Rio de Janeiro. Ao todo, 9 pessoas morreram. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens a Cleia Conceição, de 74 anos, e Walter Neri, de 84.
Um casal de idosos que tinha muita disposição e vontade de viver. Ela fazia hidro, ela fazia ginástica, ela fazia dança de salão. Qualquer comemoração que tivesse, a Cléia estava presente. Os aposentados já se conheciam havia 27 anos e em março eles organizaram uma animada festa de noivado para a família. A viagem para Porto Seguro seria uma maneira de celebrar a união. O casal estava entre os 9 passageiros que morreram no acidente com o ônibus de turismo, que saiu do Rio de Janeiro na quarta-feira para o sul da Bahia. A viagem foi interrompida no trecho da BR-101, em Teixeira de Freitas, a 224 quilômetros do destino. O veículo tombou em um barranco. Dos 32 passageiros, 23 ficaram feridos e 19 já receberam alta do hospital. 3 pessoas continuam internadas. A despedida do casal aconteceu aqui no cemitério de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Os corpos de outras 5 vítimas do acidente foram enterrados hoje em diferentes pontos da cidade. E mais 2 passageiros que morreram no ônibus serão sepultados amanhã. O adeus ao casal de passageiros Doralice Conceição e Irapuã de Azevedo aconteceu no cemitério de Sulacap, na zona oeste do Rio. Uma pessoa humana, a gente está assim, todo mundo muito arrasado da forma como foi, mas a gente sente que pelo menos ela foi numa coisa que ela gostava muito. 15 estados e o Distrito Federal realizaram hoje o dia D de vacinação contra a gripe nos grupos prioritários, como crianças e idosos. Até o fim da campanha, o objetivo do Ministério da Saúde é aplicar as doses em 75 milhões de pessoas. A vacina disponível na rede pública protege contra 3 tipos de vírus da gripe: H1N1, H3N2 e influenza B. Em Vitória, no Espírito Santo, a procura nos postos de saúde foi grande neste sábado. Até hoje, depois da vacina, a gente nunca mais gripou, nem eu nem meu marido. Hoje, as vacinas foram aplicadas apenas nos grupos prioritários. Entre eles, crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses de idade, como a Heloíse, em Curitiba. O importante é deixar em dia as vacinas. Na cidade de Aracaju, em Sergipe, muitas famílias levaram crianças e adolescentes aos postos para protegê-los da gripe. Temos que estar sempre atenta, né? Para tomar conta dos nossos filhos e prevenir, né? Muito importante. Porque é pra gente futuramente não ir para o hospital. No Rio de Janeiro, teve gente que aproveitou o dia D nos postos para tomar também a vacina contra a Covid-19. A procura foi tão grande que as doses contra a Covid acabaram na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda a orientação do Ministério da Saúde sobre novas etapas de imunização para a Covid. Em Salvador, não era preciso nem sair do carro para tomar a vacina contra a gripe. Gestantes, puérperas e idosos também fazem parte dos grupos prioritários. Se sente protegida com a vacinação. E neste sábado, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi até o Amapá para dar início à campanha de vacinação dos povos indígenas. Mais de 130 mil indígenas devem ser atendidos, incluindo aqueles que vivem em áreas de difícil acesso. A ministra da Saúde chegou à cidade de Oiapoque, no Amapá, no início dessa manhã. Em uma aldeia na terra indígena Uaçá, ela participou do início do mês de vacinação dos povos indígenas. Ao todo, serão aplicadas cerca de 240 mil doses de imunizantes do calendário nacional, como as vacinas contra poliomielite, BCG e tríplice viral. 1.140 doses contra a Covid-19 também vão ser distribuídas. A meta é vacinar mais de 130 mil indígenas. Começou no Oiapoque, com o lançamento aqui no Oiapoque da vacinação indígena, vacinando para todas as vacinas do calendário e seguimos também no laboratório de fronteira, que é para fazer toda a vigilância de doenças que possam chegar ao estado numa cooperação com a Guiana Francesa. À tarde, a ministra viajou para a cidade de Santana, também no Amapá, e visitou a sala de vacinação contra a dengue. O estado recebeu 12 mil doses do imunizante. Em Mato Grosso do Sul, mulheres indígenas de uma etnia quase extinta estão sendo capacitadas para empreender e, assim, gerar renda. É a primeira vez aqui no país que esse tipo de trabalho é desenvolvido dentro de uma aldeia.
Dona Neuza é uma das matriarcas de uma reserva indígena única no país. Ela pertence à etnia Ofaié, localizada em Mato Grosso do Sul e quase extinta décadas atrás. Foi diminuindo e está diminuindo. Se acabou as antigas, acabou tudo. Através da pintura em tecido, as mulheres da comunidade tentam resgatar a tradição artesanal, que por muito pouco não se perdeu no tempo. Mato Grosso do Sul tem a terceira maior população indígena do país, com várias etnias. Mas a comunidade Ofaié só existe aqui, neste pedaço de terra, no município de Brasilândia. Aqui vivem cerca de 100 pessoas de 34 famílias. Gente que está recebendo agora noções de como empreender para gerar fonte de renda. O conhecimento técnico é repassado às indígenas artesãs por capacitadores do Sebrae. É a primeira vez no país que esse tipo de trabalho é desenvolvido dentro de uma aldeia. O solo, para ter uma boa produção, ele tem que ser fértil, né? As pessoas têm que querer. E essas mulheres procuraram, elas queriam, né? E nós trouxemos as ferramentas para ajudar com que elas possam realmente fazer, buscar essa autonomia e buscar ganhar mercado, não só no Brasil. Rosalina não tinha noção de como o trabalho manual feito por ela poderia ter valor agregado no mercado. Vejo que muitas coisas têm que mudar para me conseguir avaliar mercado, avaliar assim, principalmente assim, eu acho que tem uma meta, um objetivo que foi o mais importante, assim, que eu ainda não tinha, né? A gente só estava fazendo por fazer. De acordo com o IBGE, o país tem mais de 1.600.000 indígenas. Só em Mato Grosso do Sul, a população dos povos originários aumentou mais de 50% no intervalo de 10 anos. O projeto na comunidade Ofaié será levado para outras aldeias. Como se fosse uma borboleta, assim, sair do casulo e ver assim, novas possibilidades. Vamos mudar um pouco de assunto. O Irã fez um lançamento em massa de drones em direção ao território israelense. Segundo o exército de Israel, cerca de 100 foram abatidos com a ajuda dos Estados Unidos. A correspondente Denise Odorice tem as informações ao vivo de Israel. Oi, Denise, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Salsi. Bom, vocês podem reparar que eu estou dentro de casa, porque a orientação do governo é que todos permaneçam próximos a abrigos, quartos protegidos. Eu tenho um aqui na minha casa, então eu estou aqui agora. São 2 da manhã aqui em Israel, a gente está 6 horas à frente do Brasil, e é justamente o horário em que era previsto que os drones lançados pelo Irã começassem a chegar aqui ao território israelense. A estimativa inicial era de que 100 drones haviam sido lançados pelo Irã, mas esse número chegou até a 500, de acordo com estimativas do governo americano, divulgadas agora há pouco. O exército israelense também confirmou que o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel. São mísseis que podem ser guiados, que não tem como mudar a trajetória dele uma vez que ele está em cruzeiro. Esses mísseis, eles poderiam chegar até mais rapidamente aqui ao território israelense. Foi uma notícia, então, já confirmada pelo exército de Israel. As forças de países aliados e também as próprias forças israelenses conseguiram já interceptar algumas dessas armas lançadas contra Israel. Então, o exército da Jordânia, que faz fronteira aqui com Israel, a Força Aérea Jordaniana interceptou alguns desses drones, e também forças americanas estacionadas na Síria, no território da Síria, lançaram também interceptadores nesses drones que vinham em direção a Israel. Outra informação é que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reuniu, agora à noite está reunido, no gabinete de guerra que fica no Ministério da Defesa aqui em Tel Aviv, com, claro, os outros integrantes desse gabinete para avaliar a situação, mas ele disse hoje mais cedo que Israel estaria pronto para qualquer cenário, para se defender de qualquer ataque do Irã e também para contra-atacar. Então, essa é considerada uma escalada muito séria no conflito. Isso foi dito pelo próprio porta-voz do exército israelense, que o Irã vai pagar por isso.
principalmente porque esses ataques partiram do próprio território iraniano. Então, por isso que a situação é considerada ainda mais grave. Nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden voltou à Casa Branca, está lá nesse momento, está sendo atualizado sobre a situação pela equipe de segurança nacional e reafirmou que segue apoiando incondicionalmente Israel na sua defesa contra o ataque do Irã. Agora há pouco, uma publicação da missão do Irã na ONU, numa rede social, dizia que os Estados Unidos devem ficar longe desse conflito, devem ficar de fora desse conflito direto entre Israel e Irã, mas claro que isso é algo bastante improvável, né? Já que a gente sabe que os Estados Unidos já estão presentes aqui e, claro, estão também ajudando a defender Israel. A gente já tem notícias de sirenes do Sistema Aéreo de Defesa que estão soando por todo o país, principalmente no sul de Israel, onde houve ataque da milícia Houthi do Iêmen, na cidade de Eilat, que é a cidade mais ao sul de Israel, e outras comunidades também próximas, e também em outras regiões, na região do Negev e também sobre Jerusalém e a Cisjordânia. Então, é um ataque contra praticamente todo o território israelense. Leandro e Salsi. Denise, a gente segue aqui com você. Boa noite. Você falou sobre as sirenes, mas a gente já tem alguma informação sobre ataques, de fato, explosões no território israelense? Foram ouvidas explosões, Salsi, agora há pouco, justamente na região de Jerusalém e também de cidades importantes do sul e do norte. O exército não disse ainda a origem dessas explosões, que explosões foram essas. Então, podem ser explosões causadas por interceptação desses mísseis e drones, né, que estariam chegando já ao território israelense, porque esse horário de 2 da manhã, mais ou menos, era uma estimativa que eles começassem a chegar. Como podem ser barulho do impacto de diretamente ele cair em solo, então não se sabe ainda, mas sim houve esses relatos dessas explosões e de sirenes e, bom, a gente fala de Jerusalém, a principal cidade, né, aqui de Israel, então é por isso que a situação realmente é bastante grave e todos estão acompanhando com muita atenção. Obrigado, Denise, se protege aí, tá? Segundo as forças de defesa de Israel, cerca de 100 drones que partiram do Irã já estão a caminho do território israelense. Essas são imagens agora de arquivo da Guarda Revolucionária e do arsenal de mísseis e drones do Irã. Além dos drones, a inteligência israelense também detectou o lançamento de mísseis de cruzeiro. Segundo os oficiais, os ataques são esperados na região das colinas de Golã e do deserto de Negev. O porta-voz das Forças Armadas de Israel disse que o país está trabalhando em estreita cooperação com os Estados Unidos para agir contra os lançamentos e interceptá-los. Ainda nos destaques internacionais, pelo menos 6 pessoas morreram em um ataque num shopping na Austrália. Um homem armado com uma faca ainda fez outras vítimas. 8 estão internadas. As imagens mostram a correria de clientes do shopping que fica no subúrbio de Sydney. O homem feriu várias pessoas antes de ser baleado e morto por uma policial que presenciou o ataque. A motivação do crime ainda é investigada. O primeiro-ministro do país, Anthony Albanese, disse que a polícia já descartou a possibilidade de atentado terrorista e acredita que o criminoso tem agido sozinho. As identidades das vítimas e do agressor não foram divulgadas. Hora da previsão do tempo, sábado de temporais nos extremos do país. Não para de chover nos estados do Pará, Amapá e Rio Grande do Sul. Só nas últimas 24 horas, cidades gaúchas registraram quase toda a chuva esperada para o mês inteiro. Assunto para Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser o domingo, hein? Com mais chuva sobre os mesmos locais. Salsi, boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Nas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas em pontos isolados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nos próximos dias, a circulação de ventos favorece a formação de nuvens de tempestades sobre todas as regiões. Nos extremos do país, a chuva é mais volumosa. Destaque para o Rio Grande do Sul, Maranhão e o Amapá. Porto Alegre, Belém, São Luís e Macapá ficam em alerta para deslizamentos e enchentes. Só não chove neste domingo nas áreas claras do mapa. Em Florianópolis, tarde fresca com 25 graus e chuva forte. No Rio de Janeiro e em Rio Branco chove também, mas de forma leve, faz até 31.
Em Cuiabá e em Fortaleza, previsão de tempestades com máxima de 30 graus. Na capital paulista, domingo com máxima de 28 e pancadas à tarde. Durante a semana, a chuva segue no fim do dia, com termômetros em torno dos 28 e 29 graus. Hora do nosso Tempo Delivery. A Isis está de olho na previsão para a cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, Lid. Vamos lá, Leandro. Isis, boa noite para você. Pode programar as atividades ao ar livre neste domingo. A chuvinha leve e passageira deve chegar à tarde para deixar o tempo ainda mais abafado. Máxima de 29 graus. Na segunda faz até 30 com pancadas e na terça, tempo firme, com 31. O Alan é de Massapê, no Piauí. Vamos lá. Alan, boa noite. Domingo com chuva fraca no fim do dia. Faz até 33 graus. Na segunda e na terça, máxima de 34. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta fazer seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salce, Leandro, bom domingo. Para nós, Lídia. Obrigada. Obrigado, Lídia. Daqui a pouco, a nossa correspondente Denise Dorice volta ao vivo de Israel com mais informações sobre os ataques iranianos. E ainda hoje você vai ver o trabalho da Força Aérea para interceptar aviões com drogas no espaço aéreo brasileiro. O governo federal anuncia que não vai mais fechar contratos de publicidade com a rede social X. Em meio a um embate com a justiça brasileira, o representante da rede social X, antigo Twitter, renunciou ao cargo. E o governo federal anunciou que não vai mais fechar contratos de publicidade com a empresa. A decisão foi tomada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A justificativa é a instrução normativa publicada em fevereiro deste ano, que proíbe a veiculação de propaganda oficial em canais de comunicação que promovam a desinformação. Dados do Portal da Transparência apontam que, entre janeiro do ano passado e abril deste ano, o governo pagou mais de R$650 mil à plataforma. E desde 2015, foram mais de R$5.4 milhões gastos em publicidade no X. A proibição de novos contratos é mais um capítulo no embate entre o dono da rede social, o bilionário Elon Musk, o governo brasileiro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O empresário tem feito ataques a Lula e a Moraes, que responderam às provocações ao longo da semana. O bilionário afirmou que o ministro do STF não respeita a liberdade de expressão e o chamou de ditador. Após as declarações, Alexandre de Moraes incluiu o empresário e a rede social no inquérito que investiga as milícias digitais. A empresa americana acaba de ficar sem um representante legal no Brasil. A ficha cadastral do X, na Junta Comercial de São Paulo, foi atualizada no último dia 8 de abril, com a carta de renúncia do então representante da empresa, Diego de Lima Gualda. Segundo o cadastro, ele estava no cargo desde agosto de 2023. O Ministério Público de São Paulo formou hoje a lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado. A cerimônia de divulgação aconteceu a portas fechadas. Os escolhidos foram José Carlos Consenso, Antônio Carlos da Ponte e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. José Carlos Consenso foi o mais votado, com 1.004 votos. A Associação Paulista do Ministério Público enviou um ofício ao governador Tarcísio de Freitas pedindo que seja nomeado o candidato mais votado. O governador não tem obrigação de escolher entre os indicados na lista, mas a tradição é que o novo procurador-geral esteja entre os apontados pelos integrantes do Ministério Público. O governador tem 15 dias para a escolha. Caso não faça no prazo, o mais votado será automaticamente eleito. O Procurador-Geral de Justiça chefia o Ministério Público Estadual e atua nos casos de réus e investigados com direito a foro especial. Voltamos a falar sobre os ataques iranianos. Você vai ver agora imagens ao vivo de Israel. Essas aí são imagens de Tel Aviv. O serviço de emergência do país, sob ataque, disse que não houve relatos imediatos de vítimas.
embora alguns israelenses tenham ficado feridos enquanto corriam para abrigos antiaéreos fortificados. Essas imagens agora mostram explosões no céu já na fronteira com o Líbano. As forças de defesa de Israel disseram que estão de prontidão para tentar abater esses mísseis e também drones que foram enviados, que foram lançados do Irã em direção a Israel. Ainda não há informações sobre feridos. Você vê imagens agora do Líbano, da fronteira entre Israel e Líbano. São imagens ao vivo das agências internacionais que chegam para a gente agora, aqui no Jornal da Record. As informações vão chegando também em tempo real e a gente vai atualizando para vocês durante essa edição do JR. E a seguir você vai ver ao vivo, direto de Tel Aviv, mais informações sobre esses ataques iranianos com drones lançados no início da noite. Chuvas intensas nos meses de março e abril devem fazer com que queda na safra de grãos seja menor do que o esperado. Voltamos a falar com a Denise Odorice, nossa correspondente em Israel, onde várias regiões estão em alerta por conta dos ataques iranianos. Ataques que são uma represália ao bombardeio à embaixada iraniana na Síria. 7 membros da Força de Guerra iraniana morreram nesse ataque. Denise, qual é a situação nesse momento? Bom, Salsi, eu posso dizer aqui por Tel Aviv, nesse momento onde eu estou, a todo momento eu estou ouvindo muito barulho alto de aviões e drones de vigilância e algumas explosões ao longe. As sirenes não tocaram ainda aqui em Tel Aviv, mas por todo o país, várias cidades importantes, inclusive Jerusalém, estão com esses relatos de explosões e de sirenes tocando. Várias imagens já começam a correr às redes sociais, as agências de notícias de turistas e moradores de cidades diversas aqui de Israel que registraram a chegada dos mísseis e drones aqui no país e eles têm sido interceptados. Inclusive, a gente tem uma declaração de oficiais do exército israelense que até agora praticamente todos esses mísseis e drones que se aproximaram do território israelense foram interceptados. Então, esse barulho de explosão bastante forte que a gente mencionou na outra entrada e também agora, ele vem dessa interceptação do sistema aéreo de defesa de Israel. O gabinete de guerra que fica aqui em Tel Aviv, no Ministério da Defesa, está reunido já há mais de 1h30. A gente não tem ainda o resultado, mas Netanyahu e os outros integrantes estão avaliando a situação do que está acontecendo nesse momento. Oficiais afirmaram agora há pouco que vai haver uma resposta para o Irã significativa e poderosa. E o Irã publicou, a missão do Irã na ONU publicou numa rede social que se houver qualquer tentativa de retaliação, seja de Israel, seja dos Estados Unidos, o Irã vai realmente aumentar esse ataque contra Israel. Então, é uma mensagem de uma grande escalada que a gente já está vendo acontecer do conflito aqui no Oriente Médio. Inclusive, fontes de Israel e dos Estados Unidos disseram estar aguardando mais uma leva de ataques. Então, estão todos ainda em alerta para uma segunda leva, uma segunda onda, tanto de drones quanto de mísseis lançados em direção a Israel ao longo da madrugada. Bom, a gente tem imagens, então, como eu disse, de moradores e turistas que fizeram de suas sacadas, mostrando esses drones chegando, as sirenes tocando em vários lugares, incluindo Jerusalém, Beersheba, Dimona, que ficam no sul de Israel, na região do Negev, Nevatim e também outras áreas com aproximação. Essas sirenes são o aviso do sistema aéreo de defesa para que as pessoas procurem os quartos fortificados, os abrigos, que é justamente essa orientação. Toda a população israelense, toda a população de Israel nesse momento tem a orientação para ficar próxima a um abrigo, para caso ouça a sirene se proteger nesses locais e esperar ali por 10 minutos. Por enquanto, não há nenhum relato de feridos nem de danos graves, segundo o exército israelense. Então, esses armamentos ou foram interceptados ou eles atingiram áreas que não havia população, áreas desertas, mas ainda são informações preliminares. Por enquanto, não há registro de vítimas desse ataque massivo do Irã contra Israel. Denise, a gente continua com você aí em Israel. Estou vendo que você está num ambiente fechado. Você acabou de falar que a orientação do governo é procurar um abrigo, mas a nossa dúvida aqui é a seguinte: você tem algum abrigo aí próximo para se proteger?
Eu estou dentro da minha casa, essa é a sala da minha casa, eu tenho um quarto aqui que é um quarto fortificado, ele tem as paredes fortificadas como coluna de prédio, a janela e a porta são também de ferro, então elas são blindadas para justamente ser um local mais protegido. Ele é com certeza protegido contra os foguetes que são lançados pelo Hamas, mas a gente não tem muita certeza sobre esses mísseis, né, de tanto poder que vem do Irã. De qualquer maneira, existem esses abrigos nas casas, todos os prédios construídos há menos de 10 anos têm que ter um abrigo dentro do apartamento ou no andar do prédio. No meu caso, eu tenho então um quarto, né, um segundo quarto que tem esse abrigo, ou então os abrigos públicos que ficam na rua. Mas agora são 2:30 da manhã, então fica mais difícil para quem precisa ir para um abrigo público, né? Então, de qualquer maneira, essa é a orientação do governo, que as pessoas saibam onde está esse abrigo mais próximo, caso uma sirene toque no local em que se está. Tá bom. Obrigado, Denise. A gente volta com você daqui a pouco, ao vivo aí de Israel. Em menos de 48 horas, a Força Aérea Brasileira interceptou 2 aviões com drogas. O Jornal da Record teve acesso à sala de comando da FAB em Brasília e mostra agora como essas operações são planejadas. Quando o radar identifica uma aeronave suspeita no espaço aéreo brasileiro, são poucos minutos até a partida do caça Super Tucano. Foi o que aconteceu na terça-feira. Um avião clandestino entrou em território brasileiro pela fronteira com o Paraguai. A aeronave estava com a matrícula clonada e foi interceptada. Os pilotos da FAB deram tiros de advertência. E os pilotos do avião clandestino decidiram fazer um pouso forçado no meio de uma plantação no interior paulista. Foram apreendidos mais de 500 quilos de pasta base de cocaína. Na quarta-feira, uma nova interceptação, desta vez em Rondônia. Um avião que entrou no Brasil pela Bolívia descumpriu a determinação de pouso. A sequência da ação foi a mesma. Tiros de advertência seguidos de pouso forçado. Desta vez, os tripulantes colocaram fogo no avião, que também transportava pasta base de cocaína. Eles tentaram fugir, mas acabaram presos. Foram interceptações bem semelhantes. E foram aeronaves que, desde o início, não se apresentaram de forma... não colaboraram com o processo de identificação. Então, isso aí já acende o alerta, né? E a partir daí, são tomadas as decisões que culminaram com os eventos conforme eles aconteceram. É aqui nesta sala que a Força Aérea Brasileira gerencia a interceptação das aeronaves. A divisão de operações fica no andar de baixo, que a gente não pode mostrar por questões de segurança. Os supervisores recebem as informações do piloto da FAB e analisam a situação. Todas as decisões são tomadas aqui, entretanto, de acordo com o nível de decisão a ser tomado, né, ela vai escalando também o nível da autoridade. Hoje, né, o comandante da aeronáutica é que dá a autorização para ser realizado o tiro de detenção. Todo o território nacional tem cobertura de radar e há uma atenção especial para a região de fronteira com os outros países da América Latina. Todo país tem direito e dever a proteger a sua soberania, a proteger seus cidadãos, e é muito importante, principalmente para um país de dimensões continentais como o Brasil, ter um sistema de alerta e de defesa eficaz contra o ingresso de aeronaves hostis no nosso território. O jornalismo se despede hoje de um dos maiores profissionais da TV brasileira, o repórter Afonso Mônaco. Ele lutava contra um câncer e morreu aos 78 anos em São Paulo. Antes de atacar na escola, Guilherme passou por essa loja de automóveis. Para chegar ao cofre do Banco Central, eles cavaram um túnel que começa nesse cômodo no fundo da casa. Veja só. Há alguns anos, para se A voz grave e inconfundível que marcou as principais coberturas jornalísticas no país e no mundo. Durante vários meses, o caso Madeleine foi o principal assunto no rádio, na televisão e nos jornais de Portugal. 3 perícias foram realizadas para determinar quem matou Isabela. Afonso Mônaco é um dos nomes mais reconhecidos e respeitados do telejornalismo brasileiro. Por mais de 5 décadas, foi porta-voz de notícias importantes e que impactaram a sociedade.
Nos portos e aeroportos brasileiros, as equipes da vigilância sanitária estão em alerta para identificar casos suspeitos do coronavírus. Casos de grande repercussão ficaram conhecidos em todo o país como os canibais de Garanhuns. Reportagens e entrevistas exclusivas. Parece que tudo estava premeditado. Um profissional comprometido com a verdade, em suas próprias palavras. As matérias que eu faço, eu provo. Eu não digo, é possível que esse carinha roubou. Não. A ética e o rigor na apuração dos fatos tornaram o jornalista uma referência em reportagens investigativas. Elementar, meu caro Watson. Depois que tudo está resolvido, parece fácil, não parece? Entre os prêmios alcançados ao longo da carreira está o especial Moto Fantasma, em 2014. Reconhecimento por um trabalho de 6 meses de investigação que revelou um esquema criminoso para legalizar motos roubadas. O quadro era realmente de uma moto roubada. Em 2019, outra premiação veio com a reportagem Golpe do Consórcio. Esse golpe virou um caso de polícia. Afonso Mônaco chegou à Record em 2004. Foi uma das principais contratações para a primeira equipe de jornalistas do Domingo Espetacular. Foram 20 anos com reportagens de destaque que ajudaram a revista eletrônica a se tornar um dos programas jornalísticos mais importantes da TV brasileira. Como repórter especial, Afonso Mônaco coleciona registros dos mais variados assuntos: esporte, tecnologia, saúde. Tudo começa aqui, nesse setor de coleta de sangue. É a veia do grande profissional, da capacidade, né, de conseguir extrair dos personagens, das matérias, né, o cerne da notícia, da informação. Esse era o Afonso. Para conduzir o documentário, Abraão, o pai da fé, viajou para Israel, percorreu caminhos históricos e emocionou o público. Até Canaã são mais de 800 quilômetros e nós vamos refazer esse caminho. Em entrevista ao programa do Gugu, ele relembrou esse trabalho como um dos mais marcantes da carreira. É o roteiro que Abraão fez na época, nisso estou falando de 3.600 anos. Né? A imagem séria, que tantas vezes entrou nas casas dos brasileiros, em telejornais das principais emissoras do país, não mostrava o outro lado. O humor direto e ácido que divertia os colegas nos bastidores. Nascido em 1945, quando a guerra já tinha terminado e eu estava na paz. O repórter mais experiente da redação ganhou dos colegas um apelido carinhoso: Vovô. A gente chama ele de vô, sempre chamou. Ele é o nosso vô e vai ser nosso eterno vô. Muita gente achava ele bravo às vezes tal, mas ele era uma pessoa doce, divertida, tinha um coração gigantesco, sabe? Mas ele era incisivo nas reportagens dele. No dia a dia, o Afonso era um companheiro muito divertido. Ele gostava muito de falar sobre futebol palmeirense, muito aquele torcedor roxo mesmo, palmeirense, e sempre pronto a incentivar os colegas. Durante a pandemia de Covid-19, Afonso ficou afastado do trabalho presencial. Um grande desafio para um repórter que saía diariamente às ruas. O fim do isolamento foi celebrado com a chegada da vacina. É o vovô. Na redação o pessoal só chama de vovô, né? Afonso Mônaco morreu no Hospital Moriá, vítima de um câncer aos 78 anos. Familiares e amigos se despediram dele hoje em São Paulo. Olha, o Afonso, para mim, ele sempre foi um grande amigo, eu sempre tive muita admiração por ele e um ídolo também. O Afonso Mônaco é um exemplo de um repórter de primeira linha que vai fazer muita falta para todos nós. Em nota, a Record lamentou o falecimento e ressaltou que a partida deixa uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro. Neste momento, expressamos nossos sentimentos à família, em especial à sua esposa e seus filhos. Aos amigos e colegas de profissão, que a memória de Afonso Mônaco permaneça viva e inspiradora para todos nós, conclui o comunicado.
pai jornalista era um cara que era apaixonadíssimo por aquilo que ele fazia, apaixonadíssimo pela missão do jornalista, né? Que é levar notícia, levar informação para as pessoas, e ele falava disso com uma paixão incrível, né? E o pai Afonso é um pai extremamente amoroso, um pai absurdamente, um cara família, um cara absurdamente apegado pela família, pelos filhos. Afonso deixa a mulher, Regina, 2 filhos e 2 netos. Deixa também um legado que reverbera como som, porque uma voz como a dele jamais se cala, ecoa pelo tempo e se propaga como exemplo. Afonso era nosso amigo, nosso exemplo, né? A seguir, as atualizações sobre os ataques iranianos a Israel, com informações ao vivo da nossa correspondente Denise Odorici. Em São Paulo, o motorista abre as portas do ônibus, salva a passageira e impede assalto. O heroísmo de 2 motoristas de ônibus mudou o desfecho de casos de violência contra mulheres. Em Taguatinga, no Distrito Federal, um motorista impediu a fuga de um suspeito de assédio. E em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, outro motorista socorreu uma mulher que fugia de um assalto. A mulher caminha sozinha pela calçada. Ainda está escuro. São 5h43. Quando ela percebe que vai ser assaltada, atravessa a rua correndo, bem na frente de um ônibus. O criminoso vai atrás. Por este ângulo, dá para ver o momento em que ela é agarrada com força pelo assaltante. O homem insiste em levar a bolsa dela, mas desiste e foge quando ela finalmente consegue embarcar. Era o Charles quem estava ao volante. A primeira impressão que eu tive é que não se tratava de um assalto, que de repente poderia ser uma briga de casal, tal, namorado, alguma coisa assim. Só que aí, quando ela veio até a porta, ela estava com o celular na mão e com a bolsa, e ele tentando pegar dela, né? O turno do Charles começa de madrugada, quando as ruas ainda estão desertas. Esta semana, ele impediu o assalto ao apertar este botão. Uma decisão rápida. Abriu as portas para socorrer a vítima, uma mulher que aguardava um ônibus de outra linha. Aí, quando eu abri as portas, que eu fiz a reação de levantar, aí ele soltou ela. Porque os passageiros já começaram a gritar, porque os passageiros eles querem ajudar, né? Nesta empresa de ônibus da região metropolitana de São Paulo, todos os 1.300 motoristas são treinados para lidar com situações de risco, como furtos, assaltos e denúncias de assédio. Quando acontece um assédio dentro do veículo, o nosso motorista ele conduz o veículo até uma base policial, ou se porventura no meio do trajeto ele encontrar uma viatura, ele dá o sinal com o farol e aciona para que essa viatura faça a abordagem do criminoso que está dentro do veículo. Em Taguatinga, um motorista de ônibus também seguiu esse protocolo. Mudou o trajeto e foi até uma delegacia. O homem que tentou escapar pela janela foi denunciado por assédio sexual por uma das passageiras e acabou preso em flagrante. Nós sabemos a dificuldade que a mulher tem quando ela sai da sua casa para ir trabalhar de madrugada, e quando a gente encontra profissionais que estão voltados e preocupados com o próximo, então assim, é de uma felicidade sem tamanha. O assunto agora é futebol, porque começou o Campeonato Brasileiro. O Internacional venceu o Bahia por 2-1. Na outra partida, Criciúma e Juventude empataram por 1-1. Algumas competições vão começando, outras estão se encerrando. Na final da Série A2 do Campeonato Paulista, o Velo Clube conquistou o título inédito. Em Rio Claro, no interior de São Paulo, o Velo Clube, que já tinha vantagem por ter vencido o Noroeste na primeira partida, abriu o placar com 1 minuto de jogo na cabeçada do zagueiro Léo Campos. O Noroeste igualou nesse golaço de Isael, que tinha acabado de entrar na partida. Com o empate, o Velo Clube foi campeão com um placar agregado de 2-1. Velo e Noroeste vão jogar a primeira divisão do próximo Campeonato Paulista, com transmissão exclusiva da Record para a TV aberta. A 6ª edição do Canta Comigo começa nesse domingo.
E o programa está cheio de novidades. Desta vez, até os jurados vão se apresentar e o público vai escolher quem é o melhor. Luzes no ponto, câmeras na posição correta, uma equipe técnica afiada. A 6ª edição do Canta Comigo vai começar. É emoção o tempo inteiro, é talento, cada apresentação é uma grande final. É hora de valorizar o talento, apurar a técnica e soltar a emoção. Na medida certa, esses ingredientes podem encantar esse paredão cheio de gente experiente na música. São 100 artistas. É o maior time de jurados do Brasil. O Heleno, que agora é jurado, venceu a última temporada do reality musical. Ele sabe muito bem o que é isso. Tudo aquilo que você fez, ensaiou, tudo aquilo que você planejou, vem aqui e entrega isso. Veterano dos palcos, Ovelha conhece os caminhos que podem levar um bom cantor a conquistar os jurados. Pelo tempo que eu tenho de carreira, eu acredito que toda vez que uma pessoa entra num palco, num programa desse tamanho, ele tem que ter uma experiência de chegar e procurar uma música que vai chamar a atenção do júri. Mas não é fácil. Quem está do outro lado, com nervos à flor da pele, tem que caprichar em tudo. No visual, na expressão corporal e principalmente na voz. Vanessa Borges veio de Salvador para mostrar que a Bahia é terra de cantores de alto nível. E a única coisa que eu estou querendo mesmo é que todo mundo se divirta, que eu consiga passar minha mensagem de amor. De São Paulo, tem o Luan Richard, que é deficiente visual. E o canto é uma das maiores forças dele. Tem que ter o frio na barriga. Ele é um frio da barriga que motiva, que me deixa com cada vez mais vontade, que me motiva muito a defender a nossa música popular brasileira, a trazer esses 100 jurados comigo daqui a pouco. E que voz, hein, Luan? Você lembra, eu costumava andar bem. Esta edição do programa tem uma novidade que vem dali, ó. Os jurados também vão se apresentar a cada domingo. 2 deles vão para o palco, num desafio de vozes que você ajuda a escolher qual é a melhor. E olha no telão. E é bem fácil participar. É só entrar no R7 e votar no jurado que fez o melhor show. O apresentador Rodrigo Faro também está empolgado com esse duelo. É muito legal você ver um jurado virando candidato por alguns minutos. E aí você vê uns caras que já estão acostumados a cantar há muitos anos, tremendo ali antes de cantar. Eu vou duelar com alguém que eu sou fã. É muito legal essa sensação. Então, todo mundo aqui vai passar por aquele palco. Todos os jurados, os candidatos, se bobear até o apresentador. A Laura Carolina, uma das juradas mais experientes do programa, não esconde que encarar esse palco proporciona um prazer imenso e uma dose a mais de responsabilidade. Eu fico me imaginando com esses 100 monstros da música me olhando, indo para a TV. Eu falo, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? A 6ª edição do Canta Comigo começa neste domingo, 14 de abril, depois da Hora do Faro. Qualquer docinho de Agora voltamos a falar com a nossa correspondente em Israel, Denise Odorice. O país segue em alerta para ataques iranianos com mísseis e drones. Denise, qual é a situação agora? Salsi, a gente continua acompanhando, as informações chegam enlouquecidamente. A gente tem uma informação que acabou de sair que seriam 150 mísseis lançados do Irã em direção a Israel, 150 mísseis pelo menos, e também uma nova leva de drones. Isso ainda não confirmado, são informações de fontes ouvidas pela imprensa israelense, mas que já começa a correr nos jornais.
Outra informação também de fontes israelenses ouvidas pela imprensa é de que a grande maioria desses drones e mísseis foi interceptada, 99% deles foi interceptada, seja ainda em território de outros países, né? A gente viu que outros países ajudaram a interceptar, como a Jordânia e as forças americanas, as forças britânicas, como também pela própria defesa israelense. Lembrando que Israel colocou interceptadores tanto em terra quanto em navios de guerra, né, na região. De qualquer maneira, a orientação do Exército ainda é que as pessoas fiquem de preferência dentro de casa, em locais fechados e próximas a abrigos e se abriguem assim que ouvirem uma sirene. A gente tem uma primeira informação também de uma criança de 10 anos que foi ferida com gravidade por um estilhaço de um míssil ou de um drone ou um foguete, algo que foi interceptado no sul de Israel, não se sabe exatamente, mas uma criança ferida pelo estilhaço e por isso a importância de ficar no abrigo. A gente está vendo agora durante a noite também muita troca de ameaças entre Irã e Estados Unidos e Israel também. Então o Irã está dizendo que essa primeira leva de ataque já teria terminado, mas que está preparado para mais levas de ataques, principalmente se houver uma resposta grande de Israel e se os Estados Unidos também se envolverem diretamente nesse conflito, que é o grande risco de uma guerra de realmente uma escala enorme aqui no Oriente Médio. Então, o Irã disse que se os Estados Unidos se envolverem diretamente, vai haver um novo ataque grande e Israel prometeu uma resposta à altura, né? Então, prometeu uma resposta proporcional ao que aconteceu. Lembrando que o que desencadeou, né, essa escalada foi um bombardeio atribuído a Israel ao prédio do consulado da embaixada iraniana em Damasco, na Síria, que Irã prometeu uma resposta. Ninguém sabia o tamanho dessa resposta, se seria algo proporcional a esse bombardeio, mas foi algo muito, muito maior do que se esperava por aqui. Algo realmente sem precedentes acontecendo em Israel, aqui no Oriente Médio, enquanto eu falo com vocês. Salce e Leandro. Obrigada, Denise, pelas suas informações. Obrigado, bom trabalho aí, Denise. Autoridades de vários países condenaram os ataques do Irã contra Israel. O governo britânico foi um deles. De Londres, a correspondente Patrícia Nielsen tem as informações. O primeiro-ministro britânico se pronunciou poucas horas atrás por meio de um comunicado em que condenou o ataque do regime iraniano contra Israel, chamando de imprudente. Rishi Sunak disse ainda que os ataques correm o risco de inflamar tensões e desestabilizar a região e que o Irã demonstrou mais uma vez que pretende semear o caos. O comunicado também deixou claro que a posição do Reino Unido é continuar defendendo a segurança de Israel e de todos os parceiros regionais, incluindo Jordânia e Iraque. O primeiro-ministro comunicou ainda que está trabalhando juntamente com os aliados urgentemente para estabilizar a situação e evitar uma nova escalada. De Londres, Patrícia Nielsen. Autoridades dos Estados Unidos disseram que os sistemas de defesa aérea do país, no Oriente Médio, interceptaram drones iranianos, mas não especificaram onde. O presidente Joe Biden se reúne neste momento com a equipe de segurança nacional dos Estados Unidos. Eles estão monitorando a situação em Israel. O presidente Biden segue em constante comunicação com Tel Aviv e devem alinhar os próximos passos com o governo israelense. O Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A cobertura completa dos ataques iranianos a Israel você acompanha amanhã no Domingo Espetacular, a partir das 7h45 da noite. Você fica agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo após tem Super Tela com o filme Motoqueiro Fantasma. Não perca. Boa noite para você. Boa noite e a gente se vê.